A paz do Senhor Jesus. Você já percebeu como existem dias em que parece que o céu inteiro está conspirando para falar diretamente com você? Já aconteceu de sentir que algo invisível repete o seu nome, como um eco insistente, mas não consegue explicar? Hoje Deus não apenas falou, Ele gritou o seu nome 7 vezes, porque há um milagre que não pode esperar mais, e Ele o liberou especialmente para você. Se você assistir até o fim, vai receber a revelação que transforma a dor em porta aberta e a espera em cumprimento. Mas se você sair agora, corre o risco de perder o que estava há anos guardado no coração de Deus só para este momento. Escreva: eu creio no milagre de Deus. Você precisa entender que quando Deus chama alguém pelo nome, Ele não está apenas identificando uma pessoa, Ele está invocando o destino dela. Quando o Senhor chamou Samuel repetidas vezes durante a madrugada, não era apenas para acordá-lo, era para ativar nele a missão que mudaria a história de uma nação. Da mesma forma, quando Jesus pronunciou o nome de Maria diante do túmulo vazio, não era um simples chamado, era o desbloqueio da esperança em meio ao luto. Hoje é o seu dia de ser chamado 7 vezes, porque há algo que não pode mais ser adiado. E essa mensagem de Jesus é a confirmação que você tanto pediu em secreto. Talvez você esteja cansado de esperar, talvez já tenha desistido em silêncio, mas Deus não desistiu de você. O milagre que Ele liberou carrega o peso das suas lágrimas, o som das suas orações, a força dos seus jejuns, e é por isso que Ele precisou repetir o seu nome 7 vezes. 7 não é um número qualquer, 7 é o número da perfeição divina, da obra completa, do ciclo fechado. Quando o Senhor repete o seu nome 7 vezes, Ele está dizendo que nada vai ficar pela metade, nada ficará inconcluso, porque a promessa será inteira, plena, sem falhas. Essa mensagem de Deus não chega por acaso até você. Você pode ter tropeçado nesse vídeo, pode achar que é coincidência, mas o Espírito Santo é quem conduz os seus passos. Ele sabia o exato momento em que você precisava ouvir que não foi esquecido, que ainda há um tempo reservado para a sua vida e que o milagre já saiu das mãos do céu em direção a você. É como se uma chave espiritual tivesse sido girada, abrindo a porta que parecia trancada por tanto tempo. O que antes era silêncio agora é resposta. O que antes era deserto agora é caminho florido. Não se engane, porque enquanto você duvidava se valia a pena acreditar, o Senhor já estava preparando tudo. Enquanto você chorava escondido, Ele estava escrevendo o próximo capítulo da sua história. Enquanto você dizia: não aguento mais, Ele repetia o seu nome 7 vezes, lembrando aos céus que você ainda tem promessa. Esse milagre é a prova de que a espera não foi em vão e que cada lágrima derramada foi uma semente regada para o tempo da colheita. Pense bem, quantas vezes você sentiu que não tinha mais forças, mas algo invisível sustentou os seus passos? Isso não foi sorte, foi a mão de Deus segurando você quando ninguém mais podia. Quantas vezes você pensou em desistir, mas uma esperança inexplicável se levantou dentro do seu peito? Essa esperança tinha nome, era a mensagem de Jesus preservando seu coração para este dia. Porque agora o chamado ecoa 7 vezes, rompendo as cadeias da dúvida, do medo e da insegurança, e trazendo a certeza de que o milagre já está liberado. Não se trata apenas de algo que vai acontecer um dia distante, mas de um milagre que já começou a se manifestar agora. Você vai perceber sinais, pequenas confirmações, detalhes que só você entenderá, porque são lembretes do céu para que saiba que Deus está agindo. O impossível que você não conseguiu resolver com sua força será resolvido pela mão invisível que move tudo. Aquele pedido que parecia esquecido está sendo lembrado hoje diante do trono. Aquele sonho que parecia morto está sendo ressuscitado pela voz que repete o seu nome 7 vezes. E é nesse instante que você precisa tomar uma decisão, acreditar ou deixar passar. Porque o milagre já foi liberado,
mas ele precisa encontrar em você um coração disposto a receber. Você não pode mais permitir que a dúvida seja mais forte que a fé. Não pode deixar que o medo seja mais alto que a voz de Deus. O chamado foi feito, a palavra foi liberada e o céu já está em movimento. O que falta agora é a sua resposta. Escreva: eu recebo de Deus. E enquanto você declara isso, algo acontece no invisível. Porque cada vez que você concorda com a voz de Deus, o milagre desce um degrau mais perto de você. Cada vez que você diz eu creio, as muralhas perdem força, as correntes se quebram, as portas se abrem. Não subestime o poder dessa mensagem de Deus que está diante dos seus olhos agora. Ela não é apenas um vídeo, é um ato profético, uma chave espiritual que destranca o que estava bloqueado, um decreto celestial que já está em movimento. Você foi chamado pelo nome 7 vezes hoje, e isso significa que não há mais como voltar atrás. O céu já marcou você, já separou o seu milagre, já declarou o fim da espera. O que resta agora é você abrir o coração, acreditar e receber, porque este é o momento em que a promessa encontra o cumprimento. Você percebe como existe um movimento invisível acontecendo agora? O seu coração acelera, a sua mente tenta compreender, mas o Espírito já sabe, há algo sobrenatural em curso. Quando o céu repete o seu nome 7 vezes, não é apenas um som, é um decreto. Cada repetição corta um laço, derruba uma barreira e libera um caminho. Você está diante de um divisor de águas, um momento que não se repetirá igual, porque o que foi liberado não voltará vazio. O que parecia preso em atraso agora caminha em direção à sua vida, e não há força contrária capaz de impedir o cumprimento do que foi estabelecido por Deus. A mensagem de Jesus chega como vento, atravessando as paredes da incredulidade, soprando sobre a sua fé adormecida. Existe algo sendo ressuscitado dentro de você, uma chama que já parecia apagada, mas que se reacende com vigor. A cada repetição do seu nome, uma camada de dor se desfaz, uma lembrança amarga perde o poder, uma ferida começa a cicatrizar. E não é apenas uma cura interior, é também uma restauração do que você perdeu no mundo físico. Relacionamentos, oportunidades, portas fechadas, sonhos interrompidos. O milagre liberar traz restauração em todas as áreas, porque Deus não trabalha de forma parcial. Ele é completo em tudo o que faz. Você pode até não sentir agora, mas há uma movimentação de anjos em sua direção. Eles carregam resposta, entregas, soluções que estavam retidas. O som do seu nome ecoou no céu e o movimento foi imediato. Quando Daniel orou, a resposta foi liberada no mesmo dia, mas houve batalha no mundo espiritual para que ela chegasse até ele. Agora, quando Deus chama você 7 vezes, Ele não apenas libera, mas também dá ordem para que nada atrase, nada impeça, nada bloqueie. Esse é o selo da perfeição, o fim do ciclo de espera, a abertura definitiva do que estava trancado. Talvez você esteja tentando entender o porquê de tanto silêncio nos últimos tempos. Talvez se pergunte por que parecia que Deus não respondia. A verdade é que Ele estava preparando o momento exato para manifestar algo que não deixasse dúvidas. O silêncio não era abandono, era construção. Era o tempo em que Ele trabalhava nos bastidores, alinhando pessoas, circunstâncias e lugares, para que quando o milagre chegasse, você entendesse que só poderia ser obra dele. Esse chamado repetido 7 vezes não deixa margem para equívoco. O que está acontecendo agora é resposta direta do céu à sua vida. É impossível não perceber que há uma mudança no ambiente espiritual. É como se você estivesse atravessando uma porta invisível, deixando para trás o peso que arrastava e entrando em uma atmosfera de promessa. A voz que chama o seu nome não apenas ecoa, ela carrega unção, carrega poder, carrega destino. Cada vez que o seu nome foi pronunciado pelo céu hoje, algo foi quebrado. Primeiro o medo, depois a dúvida, em seguida a ansiedade, depois o cansaço, a desesperança, a vergonha e, por fim,
a sensação de abandono. 7 vezes para fechar 7 feridas, para encerrar 7 prisões, para selar 7 capítulos que não farão mais parte da sua jornada. Agora o que se abre diante de você não é apenas uma nova fase, é uma estação de milagres contínuos. O que Deus inicia não termina em um único ato, mas se estende, se multiplica, se derrama. A mensagem de Deus é clara. O tempo da estagnação acabou, o tempo da espera terminou, e agora é a hora de viver o que estava prometido. Você pode sentir como uma chave girando dentro de você, destrancando emoções, libertando sentimentos, abrindo sua mente para enxergar possibilidades que antes pareciam inalcançáveis. É por isso que você não pode recuar. Não é hora de desistir, não é hora de olhar para trás, porque o chamado de hoje é definitivo. Você foi escolhido, separado, marcado pelo próprio Deus. Essa repetição do seu nome é um lembrete eterno de que a sua vida tem propósito e que nada, absolutamente nada, poderá apagar o que já foi escrito a seu respeito nos céus. Você está no centro de uma promessa viva, no coração de uma mensagem de Jesus que continua ecoando até que tudo se cumpra. E nesse instante, a sua declaração tem poder. Quando você abre a boca e concorda com o céu, tudo se acelera. Não é apenas uma frase, é uma semente plantada no invisível que floresce no visível. Por isso, agora é o momento de declarar fé, mesmo sem ver, mesmo sem entender. Escreva: eu confio em Deus. Enquanto você faz isso, uma transformação silenciosa acontece. As vozes da dúvida se calamam, a confusão perde força e a clareza começa a invadir seus pensamentos. Você percebe que não está sozinho, que nunca esteve e que até mesmo os momentos mais difíceis faziam parte de um cenário que agora se revela. O milagre que foi liberado não se trata apenas de mudar circunstâncias externas, mas também de transformar quem você é por dentro, para que esteja preparado para sustentar a bênção que está chegando. Não esqueça, quando Deus chama 7 vezes, Ele não está apenas respondendo uma oração, Ele está inaugurando um novo tempo. Você não será a mesma pessoa depois deste chamado, porque cada palavra pronunciada pelo céu tem o poder de recriar realidades. A vida que parecia limitada agora se expande. O coração que parecia pesado agora se enche de esperança. O caminho que parecia fechado agora se abre diante dos seus olhos. Você pode até não perceber no imediato, mas os próximos dias carregarão sinais inconfundíveis. Pessoas inesperadas vão surgir como respostas. Situações que estavam travadas vão se destravar. O que parecia impossível vai começar a se alinhar diante de você. E tudo isso será apenas a confirmação de que o chamado foi real, que o milagre foi liberado e que a promessa está em movimento. Por isso, mantenha a fé, mesmo quando o natural ainda não se alinha ao sobrenatural. Continue caminhando, mesmo que pareça difícil, porque cada passo dado em confiança aproxima você do cumprimento. O céu já determinou e a palavra liberada não volta atrás. Você não está mais em espera, você está em cumprimento. Escreva: eu vivo a promessa. E assim, a jornada que parecia marcada por atrasos agora se revela como um caminho de propósito perfeito. Você não perdeu tempo, você foi preparado, você não foi esquecido, você foi lembrado 7 vezes pelo próprio Deus. A mensagem de Jesus continua ecoando, afirmando que a vitória já foi decretada e que o milagre já está em andamento. Você precisa compreender que a partir do momento em que o céu liberou essa palavra, a sua identidade espiritual foi destacada. Você não é apenas mais uma multidão. Você foi separado por um chamado que rompeu os limites do invisível. O som do seu nome ecoando 7 vezes não foi para impressionar, foi para afirmar diante de todas as forças que você carrega uma promessa que ninguém pode roubar. Agora, cada passo que você der será acompanhado por esse selo divino, lembrando que a sua vida não está solta ao acaso, mas conduzida por mãos soberanas.
Existe um poder oculto em ouvir o próprio nome da parte de Deus. É como se cada repetição tivesse arrancado das suas costas o peso que você não conseguia suportar. É como se cada chamado tivesse limpado o caminho de obstáculos que pareciam permanentes. Esse mover é tão profundo que até a sua percepção de si mesmo começa a mudar. O que antes era insegurança, agora se torna confiança. O que antes era medo, agora se transforma em coragem. O que antes era dúvida, agora se reveste de convicção. Essa é a obra do Espírito Santo em ação, moldando você para carregar a promessa sem desmoronar no meio dela. Você precisa saber que o céu não desperdiça palavras. Se Deus chamou você 7 vezes, é porque havia urgência em confirmar a direção. O tempo que parecia vazio agora revela propósito. O silêncio se transforma em aprendizado e até mesmo as quedas se revelam como degraus para um lugar mais alto. Há um alinhamento que você não via, mas que já estava acontecendo enquanto você chorava ou se perguntava se valia a pena continuar. Essa mensagem de Deus é a prova viva de que Ele nunca deixou de trabalhar nos bastidores. Os próximos dias serão decisivos, porque o chamado que você recebeu exige movimento. Não se trata de correr em desespero, mas de caminhar com firmeza, sabendo que há um destino à frente. O milagre não virá como um lampejo isolado, mas como uma sequência de respostas que, juntas, formarão um quadro perfeito. Deus já determinou o fio condutor e você será surpreendido com conexões, portas abertas e sinais que confirmam a direção. É importante que você não permita que a dúvida volte a ocupar espaço no seu coração. Esse é o momento de blindar sua fé, de se posicionar como alguém que sabe que foi chamado, escolhido e selado. A promessa não é uma possibilidade, é uma certeza. E cada vez que você declara isso, o céu se move em seu favor. Escreva: eu tenho promessa. E enquanto você afirma isso, o ambiente ao seu redor já começa a se transformar. A atmosfera pesada dá lugar a uma paz que não pode ser explicada pela lógica. Você percebe que não depende apenas da sua força, mas da mão poderosa que está sustentando tudo. A mensagem de Jesus é clara: você não será confundido, não será envergonhado, não será derrotado, porque quem o chamou 7 vezes é fiel para cumprir até o fim. E assim, você descobre que não está apenas vivendo mais um dia comum. Este é o início de uma trajetória marcada por milagres. Este é o tempo em que a espera dá lugar ao cumprimento, em que as lágrimas se transformam em testemunho. Escreva: eu vivo o milagre. E o céu continua se movendo, porque a palavra liberada não volta atrás, e você já carrega em si a marca da vitória. Diga glória a Deus. Agora nós vamos fazer a oração do dia. Nós vamos falar com Deus. Se possível, feche os seus olhos e concentre a sua fé em Deus, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, eu começo esta oração agradecendo pela Tua palavra liberada sobre nós. Obrigado porque o Senhor chamou pelo nome, repetiu 7 vezes para que não houvesse dúvida e confirmou que há promessa viva para cada vida que se conecta agora. Obrigado porque nada está perdido quando a voz do céu se levanta e declara que o milagre já foi liberado. Eu oro agora por cada pessoa que está diante desta mensagem de Jesus, por cada coração que foi alcançado pela Tua presença e sente a necessidade de renovação. Que o Senhor toque em cada mente cansada, em cada coração ferido, em cada vida que se sente esquecida, e que a Tua paz invada o interior de cada um como resposta imediata da Tua voz. Apresento diante de Ti todos os pedidos de oração que estão sendo colocados agora em fé. O Senhor conhece cada lágrima, cada necessidade, cada clamor que não foi ouvido por ninguém mais. Eu oro para que o milagre se manifeste, para que portas se abram, para que o impossível seja realizado, porque o Senhor tem poder para transformar a realidade daqueles que confiam em Ti.
Peço que cada nome que foi lembrado no céu hoje seja fortalecido, que cada pessoa se levante em esperança e não retroceda, que o inimigo não encontre espaço para roubar a fé, que a dúvida seja anulada e que a certeza da tua promessa prevaleça acima de todas as circunstâncias. Senhor, confirma a palavra que foi liberada, sela os milagres que estão a caminho e faz com que cada testemunho seja motivo de honra ao teu nome. Eu oro com confiança, crendo que nada voltará vazio, porque o Senhor chamou, escolheu e liberou vitória para cada vida neste momento. Se você também crê, diga amém e graças a Deus. Receba agora o seu milagre, toma posse da sua vitória no dia de hoje, em nome de Jesus. Por favor, não feche essa mensagem ainda. Envie este vídeo para 3 pessoas que você conhece e nos ajude a espalhar ainda mais a palavra de Deus. E se você deseja que Deus continue falando ao seu coração, toque agora no vídeo que está aparecendo aí na sua tela.